Tenho uma revistinha aqui nas minhas mãos, que na verdade chamo de revistinha só por intimidade. Mas isso aqui é um curso para você aprender a lidar melhor com desafios que surgem em família. Desafios no seu casamento, desafio na educação dos seus filhos, desafios com você mesma, com você mesmo, seus sentimentos, suas emoções. Como você lida com as suas emoções que intoxicam a sua mente, o seu corpo. Como você lida com ansiedade, com medo, com depressão, com raiva. A gente te ajuda aqui nessa família, Entre Família. Nessa família não, nesse curso chamado Entre Família. Entre em contato com a gente, pede a sua revista, nós vamos mandar pelo correio com o maior carinho para você. E é assim que a gente quer fazer, semear conhecimento para fazer você tomar decisões com o pé no chão, muito menos pelas emoções somente, mas equilibrando emoção e razão. A gente precisa ser mais coerente nas nossas tomadas de decisões. E isso vem com o estudo, com a prática, com o tempo, com o treino emocional. Não tem gente que vai para a academia e treina os músculos, e quer barriga sarada, quer negócio torneado, nananã. Não é assim? Então precisou fazer um esforço, não é? Para nós termos as nossas emoções equilibradas, a nossa vida emocional mais centrada possível, a gente precisa treinar os pensamentos, treinar as emoções, que tem muito do que está sendo dito hoje aqui no programa. Dar aquele passo para trás, respirar profundo, de sair um tempinho, pensar, contar aquele velho contar até 3. 1, 2, 3. 3.000? Conta 3.000, cada um tem seu tempo, mas é necessário contar para a gente não ser levado pelo que nos acontece, como se não tivéssemos razão, não fôssemos seres que têm razão para exercer. Então vamos continuar nessa pegada aqui, convidando você para pedir a sua revista Entre Família, ligando para a gente 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pedindo por mensagem no nosso WhatsApp, que é mais rápido ainda, diz eu quero a revista Entre Família, que a Darleide indicou lá no consultório de família, combinado? 981001615, o nosso DDD é 12, mas acho que o WhatsApp não precisa, não sei, 981001615. Elisama, com você. Crianças difíceis, tira a gente, olha, rouba minha paciência. Quando chega a visita lá em casa é um terror. O que que faz? Então, a primeira coisa, que é importante a gente falar sobre isso, Darleide, é que o filho idealizado ele não existiu. Não nasceu. O filho que você idealizou, que você planejou e que você tinha vários sonhos para ele, ele não nasceu. Essa criança que nasceu É outra. é outra. É um ser único que nunca houve e nunca haverá ninguém igual. Isso é essencial porque a gente põe muitas expectativas sobre a criança. E a gente quer que ela atenda às nossas expectativas, mas essa não é a missão de vida dela. Ela não tem que realizar os sonhos que você não conseguiu realizar. Ela não tem que realizar teus sonhos. A segunda coisa é que, ok, vai chegar a visita, eu tenho que preparar a criança antes para o que eu espero dela. A gente tem uma tendência, mais uma vez eu vou falar, acho que a gente já falou isso no programa passado, que a gente tem uma tendência de falar o que a gente não quer, em vez de falar o que a gente quer que a criança faça. Então eu vou combinar com ela, olha, vai chegar tal pessoa, essa é uma pessoa importante para mim, eu gostaria que você fosse gentil e falasse bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa abraçar e beijar. Gente, abraçar e beijar é um contato íntimo. Nós não podemos achar que os nossos filhos têm que sair com intimidade com qualquer um. A gente não sai abraçando e beijando qualquer pessoa. Então, que seja educado, fale bom dia, boa tarde, boa noite. Se você quer, você pode esquecer. Você quer que a mamãe combine com você um gesto? A mamãe vai piscar o olho para você e você lembra, tá bom? Então, nós vamos combinar algo com essa criança, de preferência uma comunicação não verbal. A visita chegou, olha para o meu filho, dá aquela piscadinha para lembrar da nossa combinação. A criança mesmo assim não falou. Eu vou gritar, eu vou brigar, eu não vou falar nada com a criança naquele momento. Uma vez eu li em um livro sobre inteligência emocional e liderança, que falava o grande líder elogia em público e chama atenção no privado. Então eu não tenho que falar com meu filho, reclamar porque ele não falou na frente de todo mundo. Eu vou deixar que a situação se discorra, vou conversar com a visita, etc e tal. Quando a pessoa sair, aí eu vou chamar minha criança. Vou falar, filho, a gente combinou e você não cumpriu. O que é que aconteceu? O que aconteceu para você não falar com a tia? E aí você vai ouvir, falar também e planejar uma forma de lidar com essa situação quando ela acontecer de novo. Quando eu simplesmente chego para essa criança e falo, mas ele é difícil, menina, tá numa fase que não quer falar com ninguém. Eu estou rotulando essa criança. Eu estou aprisionando ela nesse papel.
E ela vai começar a falar cada vez mais que ela assim. Eu já vi crianças falando, é porque eu sou tímida. Quem disse que ela é tímida? Ela não tirou essa conclusão sozinha. Alguém chegou nela e colocou esse rótulo. E rótulo é para produto, não é para gente. Rótulo é profecia autorrealizável. Se eu chego para minha filha e falo que ela é tímida, ela vai ficar cada vez mais tímida. Eu já ouvi você dizer que também, às vezes, a gente se comporta como se a criança não existisse ali na sala presente, como fosse uma coisa e não uma pessoinha. Né? A gente fala, porque ela é assim, sabe? Ele é desse jeito. Como se ele não estivesse aqui sentado. Pensa que coisa horrível. Alguém está falando de você como se fosse uma coisa, assim, esse celular. Como que pode isso, né? E aí você não fala, você vai falar da criança? Poxa, fala com ela. Chama ela para ler e pergunta para ela. Eu me percebi algumas vezes fazendo isso, porque é automático, né? Principalmente de contar, olha, Miguel conseguiu. Aí agora eu já pergunto, filho, eu posso contar aquela coisa que aconteceu lá em casa hoje? Filha, eu posso contar isso? Porque eles estão aqui, eles estão do meu lado, eles precisam. É uma história deles. Agora deixa eu te perguntar, elogios. Tem limite? O que é um elogio que seja realmente algo que vai criar autoestima ou pode ser alguma coisa de deturpar o que seja, o que tenha sido realizado por aquela criança, que deva ser reconhecido? Quando que a gente perde o controle? Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente elogia normalmente. E aí, quando eu falo de elogios, eu tiro por mim, a primeira vez que eu ouvi falar assim, não chama teu filho de inteligente, eu fiz, ai meu Deus do céu, mas nem elogiar agora pode? Nem falar bom dia, falar meu filho é inteligente, meu filho é lindo, eu posso mais. E aí, com o tempo, eu fui compreender que essa questão do rotular nesses elogios, eles também prejudicam. Foi feito um estudo, Darleide, sobre esse rótulo do inteligente, por exemplo. Colocaram crianças que eram sempre chamadas de inteligentes pelos pais e crianças que eram que eram valorizadas pelo esforço. Nossa, olha só, você estudou muito e conseguiu tirar uma boa nota, você se esforçou e conseguiu tal coisa. E os outros eram aquelas crianças que os pais falavam, nossa, como você é inteligente, meu filho. Parece ser menino, não tem nada difícil, você não consegue tudo. O que aconteceu? As crianças elogiadas como inteligentes, elas não se desafiavam. Elas ficavam num lugar confortável para que elas não perdessem o rótulo inteligente. Enquanto que as crianças que eram valorizadas pelo esforço, elas entendiam que o que valia a pena era o caminho, não a linha de chegada. Então elas foram cada vez mais longe nos desafios propostos durante a pesquisa, porque elas não tinham medo de se desafiar, porque elas não tinham um rótulo para perder. Se o que era valorizado dentro da família era o esforço, o que elas precisavam era se mostrar com vontade de conseguir aquilo, estudar e fazer a parte delas. O resultado, elas não tinham esse compromisso. E isso tirava delas o peso de ser a inteligente e o medo de não atender às expectativas dos pais. Então, quando eu elogio descrevendo o que a criança fez, o que o adolescente fez, eu dou a ele uma perspectiva muito maior do que ele é capaz e não o vicio no meu elogio. Ele não precisa, ele começa a sozinho reconhecer o que é capaz de fazer. Olha a diferença de uma criança que passou no vestibular, um adolescente que passou no vestibular. Nossa, você passou no vestibular, você é fera, cara, você sabe tudo. Você passou no vestibular. O vestibular é uma prova muito difícil, exige de conhecimento de várias áreas. E você se esforçou e mesmo com toda a ansiedade, você conseguiu fazer uma boa prova e ser aprovado. Qual dos dois você acha que a pessoa se sente mais capaz? O que chegou lá e falou, ai, você é inteligente, você é o cara. Ou o que chegou lá e descreveu detalhadamente, deu perspectiva sobre o quanto era importante aquela vitória. E não precisou falar, você é inteligente, você é maravilhoso. Não. O tom já foi um tom de, nossa, olha o que eu fui capaz de fazer. Olha que interessante. Vocês se identificam? Tem gente aí se identificando, né? Identificando com o que está sendo dito aqui, que é pertinente à experiência da maior parte dos pais e das famílias. E é muito interessante ver isso na prática e você fazendo, nos direcionando para ver numa perspectiva muito lógica. Isso faz sentido? Não, realmente, olha, tem lógica nisso. Mas, e ainda nesse sentido, melhor dizendo, nós, quando pensamos em rótulo, nós logo rotulamos que rótulo tem a ver com alguma coisa que seja negativo. Mas nunca que rótulo também pode ser alguma coisa em termos de elogio que não seja de todo produtivo, mas que seja prejudicial nesse sentido que você está nos fazendo pensar. Sim, o rótulo ele é sempre negativo, porque você pega uma Qualquer pessoa coisa que defina. E aprisiona ela em uma característica só. Eu tenho atendido muitas mães
que eram umas meninas boazinhas. Eu sempre falo, nossa, é um dos piores rótulos que existem, juntando tudo, os negativos e os positivos, é do filho bonzinho. Como é que as mães e pais falam com você? Por e-mail, nas suas redes sociais? Eles Isso, amam Instagram, santos, né? Instagram, no Facebook. As pessoas têm esse rótulo do filho bonzinho. O filho bonzinho, ele tem vontade de agradar o tempo inteiro. Ele se desconecta dele mesmo. Ele não percebe o que é que está prejudicando ele ou não. Ele está passível de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ele tem que agradar. Ele tem que ser bonzinho. Então, nós não podemos rotular os nossos filhos. Nós não precisamos rotulá-los. Não há necessidade de falar quem eles são. Não tem necessidade. Esse é um costume que a gente tem e que pode ser mudado. Não estamos dizendo que o seu filho não precisa saber que ele é menino ou menina, que basta Não. trocar por um X lá no final, não, tá, minha gente? Nós estamos falando de comportamento nesse contexto de educação e que a gente não precisa rotulado como bonzinho, malzinho, Sim. ruinzinho, o que bate, o que apanha. Relação entre irmãos é uma coisa assim também muito desafiadora. A gente fala nesse ou no próximo programa na semana que vem, porque você me disse quando falávamos na rádio, você disse, Darleide, tem muita coisa a dizer a respeito. São os últimos 5, 6 minutos do programa. O que você considera para o tema de hoje? Filhos difíceis, lidar com eles. Puxa esse assunto, joga para a semana que vem ou tem alguma coisa que você diz assim, Darleide, eu preciso deixar isso com os pais hoje? Eu acho que o que eu preciso deixar, a gente vai deixar para os irmãos, para o próximo, porque o que eu preciso deixar para os pais é uma frase que eu repito muito, que é quando um filho está difícil de amar, é quando ele mais precisa de amor. Na realidade, todos nós. Quando a gente está mais difícil de amar é quando a gente mais precisa de amor. Aquele dia que você está mais irritada, que você teve o dia mais difícil, é quando você mais precisa de um abraço, de um vem cá, meu amor, vamos assistir uma televisão junto, vamos assistir um filme junto, vamos comer algo junto, vem cá para te fazer uma massagem. O dia que você mais precisa de carinho. É aquele dia que você está irritada, que você está nervosa, porque as coisas não saíram certo. A criança que demonstra comportamentos desafiadores, ela é uma criança que não está sentindo o amor dos pais. O que acontece, Darleide? A gente ama nossos filhos, isso é inquestionável. A grande questão é, esse amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha filha, está chegando a ele? Eu consigo demonstrar nas minhas interações diárias, no nosso dia a dia, que ele é amado e aceito como ele é? Ou eu condiciono o meu amor o tempo inteiro? Ou eu falo, você só é legal quando você age assim, mamãe só ama quando você age assim, você só é bacana quando você age assim? Ou às vezes, isso é muito comum. O dia está tão corrido e a gente tem tantas obrigações que a gente faz inúmeras coisas por eles e não com eles. E aí o vínculo com a criança, ele vai se enfraquecendo, e se enfraquecendo, e se enfraquecendo. E nós esquecemos do quanto é bom sermos pais, e eles não conseguem receber o nosso amor. Porque por vezes a rotina engole. E você passa a maior parte do tempo irritado, e você acorda irritado e dorme irritado, acorda irritado e dorme irritado. E você não percebe que está se desconectando da criança. Uma criança que se comporta mal o tempo inteiro. Uma criança que a gente rotula como difícil. É uma criança que precisa de conexão. É uma criança que precisa se sentir amada. É uma criança que precisa se sentir aceita. É uma criança que precisa se sentir acolhida. Mais uma vez, eu quero diferenciar acolhimento de permissividade. Acolher é acolher o sentimento, é mostrar o quanto é amada. Não é atender a tudo que a criança faz. A frustração ela faz parte da vida, o não ele precisa continuar existindo. Agora, a forma que eu lido com a reação da criança, a forma que eu lido com o que ela está sentindo, é o que faz toda a diferença. Então, eu quero que os pais guardem isso, que quando seu filho está difícil de amar, é quando ele mais está precisando do teu amor. Então, aquela criança que está te desafiando o tempo inteiro, que você olha e faz, meu Deus do céu, eu não sei mais como agir com essa criança. É quando ela mais está precisando de um bilhetinho seu falando que ama ela. É quando ela mais está precisando que você sente, chama ela e fala, deixa a mãe te contar como é que eu descobri que eu estava grávida de você, como foi legal. Eu já te contei como foi quando eu decidi que eu ia engravidar? Deixa a mãe te contar o que você fazia quando era criança. Nossa, eu ri, era muito legal. Faz com que essa criança se sinta amada. É hora de chamar, vamos fazer um bolo comigo. Vamos ali tomar um sorvete, vamos passear com a mãe. É um momento que eles precisam de conexão. Porque nós temos esse foco na correção na educação. Só que antes da correção é necessária a conexão. Porque essa conexão é o que faz com que a criança compreenda que tudo que você está fazendo ali é por amor. Quando ela sente que ela é aceita, que ela é acolhida,
independente do que ela está sentindo, independente de quem ela é amada e aceita. Essa sensação de ser amado e aceito passa uma segurança para a gente, que nós melhoramos os nossos comportamentos quando nós nos sentimos assim. E a criança, ela não é diferente. E ser amado e aceito não é fazer a criança pensar que é ter todos os seus desejos atendidos, que isso você sempre diz no programa anterior, neste programa isso foi dito e nós terminamos esse encontro fazendo referência a isso também. Fazer nossos filhos se sentirem amados não é dar um tablet, telefone novo, um celular, banda larga, porque ele precisa sentir que é amado e que nós damos tudo o que ele quer. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de conexão emocional. Exatamente. Eu me importo com você. É o nenenzinho que desde a barriga vem aquele amor que nós transmitimos com um carinho na barriga, a voz do pai, a voz da mãe, ou naquela conexão que tem aqui enquanto amamenta, ou aquelas que não amamentaram, que de outra forma puderam olhar nos olhos e se fazer conhecido nesse olhar. A gente precisa olhar nos olhos do filho, a gente precisa olhar nos olhos uns dos outros. Há quanto tempo marido e mulher não se olham mais? Há quanto tempo os dois se cruzam, até fazem sexo, mas luzes apagadas, os corpos se tocam, mas não tem experiência, conexão emocional. Se um chora, o outro não sabe como lidar com o choro. Os nossos filhos estão ditos por nós como rebeldes, aborrecentes, né? Crianças birrentas, mal educadas ou qualquer coisa do gênero. Mas nós não paramos para pensar se estamos nos conectando emocionalmente para ouvi-las, para amá-las, para respeitá-las. Sabe quem chega para respeitá-las? Traficantes, para vender-lhes drogas, para mantê-los drogados, anestesiados e longe da dor, da realidade, da falta, às vezes do desprezo e da negligência experimentado em família e coisas afins. Portanto, experimente saber mais sobre educação positiva, não violenta, como lidar com sentimentos, com as emoções, cuidar de si, autocuidado e ensinar nossos filhos a se cuidarem também. A gente se encontra na semana que vem com muita gratidão a Elisama, porque ela vai voltar. Você está gostando? Eu também. Então a gente se encontra aqui na semana que vem com ela. Tchau!